Tem aqui também o Fernando Bai mandou para a gente. Ministro, o Brasil não se desenvolvia por ser agrícola, não tinha indústria. Depois era inflação, dívida externa, depois petróleo, reserva de mercado, não tinha telefone, agora é dívida interna? Qual que é a razão para o Brasil não se desenvolver? É uma boa pergunta aqui. Na verdade, o Brasil se desenvolveu muito. Ele implantou uma indústria poderosa nos anos 60, 70 e 80. Né? A nossa indústria era maior do que a indústria chinesa. Em 1980, a indústria chinesa era inferior à indústria brasileira. Nós tivemos uma indústria poderosa, mas depois vieram os períodos de crise, os períodos neoliberais, que enfraqueceram a indústria brasileira. O Brasil chegou a ter a 8ª indústria mais poderosa do mundo, hoje deve estar na 14ª colocação e tal, mas pode reconquistar, tá certo? Então, de fato, sempre se sempre se deu a culpa em alguma coisa e tal, e hoje se dá a culpa na dívida interna, né? Mas tudo isso, digamos, é mais uma mistificação da realidade. Ministro, o senhor fala que nos anos 60, 70 e 80 o Brasil cresceu e se desenvolveu. Nos anos 80, o Brasil era maior do que a indústria chinesa, a indústria brasileira. Como no caso da educação, que o Darcy Ribeiro dizia que era um projeto das elites, o Brasil continua inculto, também a desindustrialização, o projeto das elites brasileiras a mando do capital internacional? Então, nessa época, até esse período que foi o período do regime militar, etc., né? Na verdade, a industrialização começou começou antes, né? Com Getúlio, Juscelino. Getúlio, começou com Getúlio, né? Fundamentalmente, ele lançou as bases, a indústria de base, a infraestrutura e tudo mais, tá certo? Agora, depois, o Brasil não investia em educação, não investia em saúde, porque era um governo extremamente autoritário e elitista, quer dizer, só tinha ganho para o empresariado, ganhava, os setores da elite ganhavam bastante, mas você tinha pouquíssimo recurso gasto na área social. Então, você continuava mantendo um nível baixo de educação. O Brasil foi um dos países assim que teve um atraso monumental nesta área, porque esses governos, né, o que eles queriam era reduzir salário, arroxo salarial, fazia parte, né, de todas as políticas e tudo mais. Eu diria que com a redemocratização do país e com a Constituição de 88, houve uma mudança de cenário em que a Constituinte falou: é preciso investir em educação, investir em saúde, tirar o atraso. Agora, nós ficamos com um atraso secular, né? O Brasil teve um atraso secular e nós temos um baixo nível de educação. O nível médio de educação do país é baixo. O Fernando Henrique começou a investir um pouco mais em educação, fez lá o Fundef, né? Fez algumas coisas boas, mas tateando, porque ele também não tinha recurso fiscal. No governo Lula, nós explodimos, nós triplicamos o gasto com a educação, duplicamos o gasto com saúde, tá certo? Se fez aquela legislação, todos os estados tinham que gastar pelo menos 20%, 25% em educação, o governo federal, 15% em saúde, pelo menos 15% de saúde da arrecadação, 18% de educação. E aí nós tiramos um pouco daquela diferença, mas continua. Quer dizer, ainda nós precisamos. E aí os setores ortodoxos querem que a gente faça redução de gastos. E aí o governo Lula não concorda. Eles queriam ter reduzido o gasto com saúde e educação. Nós não reduzimos o gasto com saúde e educação. Nós não, eles, porque eu não estou mais no governo. Mas precisaria, o Brasil ainda precisa de muito investimento em educação. Eu diria que o sistema de saúde brasileiro é um sistema razoável comparado com outros países. Estamos na frente de vários países, mesmo dos Estados Unidos, né?
mas a educação ainda tem que avançar muito, né? E aí essa política neoliberal com um orçamento controlado, fica difícil de você fazer os gastos necessários. Muito bem. Diga lá, Pedrão. Deixa eu pegar aqui outros comentários de vocês. Vamos lá, gente, falta um pouquinho da meta. Tião Roqueiro pergunta aqui, Guido Mantega, se a quitanda em 35 anos, se quitada em 35 anos a atual dívida pública custaria 48 trilhões, 5 vezes o capital tomado, não falta o povo saber disso para os juros baixarem? Eu não entendi bem a pergunta. Eu também não. Acho que ele fala da dívida pública aqui. Tem aqui a nossa querida Aida Maria Campos. Demorando demais, bolsonaros podem ficar soltos, nenhum deles sem punição, ficam dando frutos podres. Aí tem algumas perguntas mais recentes aqui, do Policarpo Quaresma. Guido, você já consegue sair à rua sem ser agredido ou perseguido? Sim, tranquilamente. Já faz algum tempo que não tem mais aquela perseguição e tudo mais. Então, estou tranquilo. Pergunta da Rosemary Rocha. Cheguei agora. Me permita uma pergunta de quinta série de aluna do fundão da sala. O que aconteceria com a economia se o Banco Central imprimisse moeda para pagar a dívida pública? Não é viável a auditoria dessa dívida? Olha, veja, se ele imprimisse para pagar toda a dívida pública, nós teríamos uma hiperinflação, né? Porque ele colocaria um monte de moeda na economia, né? Então não seria correto fazer isto, né? Mas a dívida pública brasileira, ela subiu como subiu a dívida pública dos Estados Unidos, da China, de todos os países, por causa da pandemia, não é? E ela, aos poucos, ela poderá ser administrada se o Brasil crescer a taxas maiores, porque a melhor maneira de diminuir a dívida é com o crescimento maior da economia, gerando arrecadação, porque quando você cresce mais, aumenta a arrecadação do setor público, tá certo? E a dívida sobre PIB, como o PIB cresce, a dívida ela cresce menos, aí você vai diminuindo a dívida. É assim que se diminui. E nós fizemos assim 12 anos de governos petistas, de 2003 a 2014, nós diminuímos pela metade a dívida pública. Quando, em 2014, meu último ano como ministro, a dívida líquida do país era 32,5%. Era a menor dívida desde o Fernando Henrique, metade da dívida do Fernando Henrique. E a dívida bruta era 57%. Mas dívida líquida, que é o que interessa, que é a dívida bruta menos as reservas que nós temos, 32%. Aí depois o governo Temer e Bolsonaro subiram essa dívida. Você veja a contradição, quer dizer, eles fizeram política de controle de gasto, gastaram menos, né? Arrocharam a economia e a dívida subiu. A dívida subiu porque cobravam juros altos e a economia não crescia. O segredo é este, você fazer a economia crescer, gerar recursos para cumprir os despesas do Estado e, ao mesmo tempo, diminuir a dívida. É assim que se diminui a dívida.